Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Estamos falando aqui sobre o 8º Fórum Mundial da Água que ocorreu aqui no Brasil. Estou aqui com a participação do secretário executivo do consórcio PCJ, o senhor Francisco Lahoz. Bom, senhor Francisco, eu gostaria de perguntar assim, futuramente nós corremos o risco de uma nova crise, como ocorreu aqui no estado de São Paulo, enfim, a gente corre esse tipo de risco? Como é que fica essa situação? Nós tomamos medidas já preventivas em relação a isso? Infelizmente, falando no nosso Brasil, com seus 5.500 municípios, essa crise continua acontecendo em grande parte deles. Ela deixou de acontecer na região sudeste, mas ela continua acontecendo em vários municípios. E por que ela continua acontecendo? Os eventos climáticos extremos, né, que tem aquele casal espanhol que não se entende, Herninho, Laninha, né? É verdade. Os famosos, né, que provocam o problema dos ventos, as evaporações dos oceanos, e isso tudo interfere. Então, o que existe hoje, nós estamos vivendo os eventos climáticos extremos. Providências. Se você falar em termos do estado de São Paulo, que foi severamente atingido, você vê uma série de medidas. O próprio governo de São Paulo inaugurou um reservatório do São Lourenço, para quase o abastecimento de mais de 1 milhão de habitantes, uma outra transposição no reservatório do Jaguari, para mais 1 milhão e pouco de habitantes. Então você fala assim, puxa vida, mas quanto vive na Grande São Paulo? 22 milhões de habitantes. Então, na realidade, o que a gente vê é que o próprio crescimento vegetativo das pessoas, ele faz com que você, a cada ano, tenha que produzir mais água. Apesar que produzir água, você tem que ir no laboratório, juntar moléculas de oxigênio com hidrogênio e produzir água. Mas você tem que conservar mais água, você tem que reservar mais água. Então, o que nós recomendamos sempre é o seguinte: solidariedade. E o que é solidariedade? Os aprendizados que esses 170 países possuem, nós temos acesso a ela. Inclusive, o próprio consórcio PCJ é membro da rede internacional. Então, que nós façamos uma solidariedade regional, nacional e internacional. Ou seja, apresente os seus problemas para as entidades, para as ONGs, para os organismos de bacias interlocutores, e nós vamos tentar importar de algum lugar. E às vezes você importa da sua cidade vizinha de 30 quilômetros, que nem você sabia que ele tinha uma solução, mas ele tinha, estava lá escondidinho. E aí, essa solidariedade é que vai fazer com que nós tenhamos uma certa tranquilidade. Se você perguntar para mim, Francisco, o que você chama de sustentabilidade hídrica? Por exemplo, que cada município do Brasil tivesse um mini reservatório, seja ele enterrado, coberto ou não, fechado ou aberto, para garantir 30 dias de abastecimento desse município. Isso existe hoje? Não, não existe. No próprio Nordeste, você constrói um reservatório, você põe a água e ela evapora. Então, hoje você tem que mudar as tecnologias. Lá é diferente. Você tem que mudar a tecnologia. Então, o que acontece? Nós temos uma política nacional dos recursos hídricos que ela é única. Só que nós temos um continente aqui. Nós temos 27 parcelas de uma unidade federativa com culturas diferentes, com climas diferentes e com necessidades diferentes. E a palavra que eu vejo de como fazer com que essa comunidade sofra menos e esteja preparado para esses eventos climáticos extremos, que assim como pode te deixar feliz, muitas vezes até com excesso de água, inundando a sua casa, inundando o seu comércio, pode te deixar um período sem água. É como? Compartilharmos, que é o tema, compartilhar a água. Eu diria, compartilhar a informação sobre a água. Compartilhar a informação como utilizar de maneira racional e inteligente cada gota de água. Como nós falamos aqui, utilizando equipamentos de irrigação mais inteligentes, não deixando as boias das suas casas vazarem, evitando desperdícios nas redes públicas, protegendo as nascentes. Ou seja, e para fazer isso, você só faz com menores custos quando alguém já te conta onde ele errou, onde ele acertou. Então, você diminui o tempo de resultados. Os próprios franceses, eles se surpreendem muito com a evolução que nós brasileiros tivemos em relação a eles. Mas isso aconteceu por quê? Os franceses em nenhum momento nos esconderam aonde erraram e aonde acertaram. Eles nos passaram o cardápio completo. E aí nós, embasados
no que eles fizeram, principalmente onde eles acertaram, nós procuramos dirigir. Mas num Brasil como o nosso, o continente Brasil, ele precisa que nós estejamos mais próximos. E hoje a tecnologia nos permite, quer seja por e-mail, por Skype, por 1000 formas, você pode conversar com pessoas ribeirinhas de todos os pontos do Brasil e trocar essas experiências. Por isso eu agradeço demais uma oportunidade como hoje, Júnior, de estar aqui com vocês. Vocês têm uma abrangência nacional, vocês já têm a tradição de solidariedade. A tradição de solidariedade, ela é espelhada por vocês. Então, o importante é isso, que a gente não guarde para si os seus conhecimentos sobre a água. Mas que a gente compartilhe. Compartilhe esses Isso conhecimentos. É muito importante. E nesse fórum, só que eu queria, até que a gente terminasse o programa, o Brasil foi assim uma espécie de a menina dos olhos da comunidade mundial, ou não? É a impressão que a gente teve? Por ser o que nós somos, né? Um país tropical e com um clima tão diversificado, que nem o senhor falou. Ele foi às meninas principalmente por uma coisa que nos enche de orgulho, né? O consórcio PCJ, ele principalmente desde que foi fundado em 1989 e em 91, 2 anos depois, ele já entrou no mundo da água. Nós ajudamos a criar todas essas redes internacionais que existem. E antes ainda de existir uma mulher famosa, ANA, Agência Nacional de Águas, nós tínhamos o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o DINAE, que também nos ajudou muito nessas cooperações. Então eu diria o seguinte, se em outras áreas do Brasil, infelizmente, não tem continuidade, muitas vezes na administração pública, né, um prefeito que entra não dá continuidade no que o outro deixou, mas em gerenciamento dos recursos hídricos, atrelado ao saneamento também, ao meio ambiente, um pouco isso acontece, mas acontece muito menos que nos outros setores. Então, nós estamos sempre crescendo, sempre somando. E isso é que fez com que nos tornasse uma menina dos olhos. As pessoas vieram ver como um país que passa por tantos problemas financeiros, mas que conseguiu driblar uma crise de 2014 e 2015. As pessoas queriam saber como nós fizemos isso. Quer dizer, qual é a nossa arte de praticamente sem recursos, conseguimos sim ter tecnologia. Hoje nós exportamos tecnologia da água. Sensibilização ambiental das crianças. Nós desenvolvemos uma arte de conversar. E crianças que eu chamo é de 4 anos a 95 anos de idade. Os nossos programas de educação ambiental são para todas as idades. E nós procuramos com que as pessoas falem sobre água em música, em peças teatrais, em cartazes, puxando a orelha do pai porque deixou a torneira aberta. Esse tipo de ação, que é educar, sensibilizar, é o nosso segredo. E isso deixou todos maravilhados. E o que mais deixou essas pessoas maravilhados é que na Vila Cidadã nós conseguimos, ao mesmo momento, ao mesmo tempo, mostrar tudo isso. E sem que houvesse conflito, porque todos externaram um pouco do que tinha na sua cultura, quer seja os nossos nativos, os nossos representantes das tribos indígenas brasileiras, como ONGs, e não houve partidarismo político, nem nada disso. Lá todos falavam... da água. O Partido da Água, o Partido do Mundo da Água. E isso impressionou os estrangeiros. O nosso stand foi muito visitado porque nós somos a entidade espelho. Foi a entidade que ousou lá atrás abrir portas. Com a Inglaterra já tivemos parcerias, com a Argentina temos parceria, com vários países. Sim, inclusive a PCJ a gente acompanha já há um bom tempo, porque é da região nossa aqui, né, da onde nós estamos, e assim, eu sei que vocês enfrentaram também muitos problemas políticos. Sim. Porque são várias administrações e várias prefeituras, né? A tal da continuidade, né, Júnior? Da continuidade, porque sai um prefeito, entra outro, e aí as coisas param, um deixa para trás o que o outro não quer fazer. Então, se chegar a um consenso de como levar isso para frente, para não se perder tudo que foi construído, acho que foi a maior dificuldade. E é isso que o estrangeiro veio saber um pouco da gente, sabe? Como fazer isso frente a tantas dificuldades. E o que mais nos impressionaram? Apesar da crise, das nossas dificuldades, o Brasil foi considerado um dos países, dos 8 fóruns, mais receptivo. Você via as pessoas sempre sorrindo, desde o condutor da van, o porteiro da Expo ou de qualquer um dos espaços onde estava acontecendo os eventos, sempre sorriso nos lábios. E eu até me surpreendi porque nós não combinamos isso. Isso foi assim. O próprio brasileiro disse, nós vamos surpreender. E surpreendemos.
Por isso, viva o Brasil, muito obrigado a cada brasileiro, muito obrigado à imprensa que divulgou o evento, a imprensa que nos auxiliou, que passou mensagem dos eventos. E agora vem o desafio. Eu digo que nós plantamos. Nós temos um pomar com frutas maravilhosas. Precisamos fazer a colheita. E a colheita é o pós-fórum. E saber o que fazer com essas frutas. Exatamente. Aí é o difícil. Bom, Sr. Francisco, obrigado pela participação aqui no Ação Nacional de hoje. Eu que agradeço, Júlio. Muito, muito obrigado. Uma oportunidade incrível. Estaremos sempre aproveitando essa oportunidade quando nos oferecerem. Muito obrigado. Espero que vocês continuem também pensando sempre na questão dos recursos hídricos do nosso país e do mundo todo. Nós e todo mundo da água agradecemos. Bom, gente, esse foi o Ação Nacional de hoje, que falou sobre, discutiu aqui o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorreu em Brasília. Vale a pena a gente ter essa conscientização do uso da água para todos nós, com certeza. Nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem a debater mais um assunto para você. Até lá.